e no Join Group. Beleza, Carlos? Temos aí? Bom, pessoal, desculpa, vamos de novo, né? Boa tarde a todos. Desculpa essas questões aí, mas ainda bem que a gente tem 3 planos, né? Eu costumo dizer que quem tem um backup não tem nenhum, quem tem 2 tem um. Eu tenho 3 computadores aqui em casa, um pediu atualização ali agora e a gente preferiu não arriscar atualizar, porque vai demorar uns 3 dias aí para essa atualização. Bom, deixa eu me apresentar, né? Eu trabalho com agilidade, né? Já um pouco para mais de 10 anos, trabalho com tecnologia há 23 anos, ou seja, minha área é realmente de tecnologia. Eu atuo como consultor na área de agilidade organizacional e transformação digital, que é a minha especialidade, né? Tenho grandes parceiros e conduzo agilidade dentro de grandes empresas, principalmente como um direcionador, né, dessas facilitações aí. Hoje tenho grandes clientes, né, aqui em Minas, eu diria, e um pouco mais em Belo Horizonte, que é onde a minha sede, né, onde eu trabalho mesmo, onde fica realmente o meu escritório. Eu, depois da formação, né, da minha formação técnica, eu aprendi muito cedo que eu precisava liderar pessoas e fazer com que essas pessoas realmente tivessem um propósito, um objetivo a ser alcançado, e não simplesmente só eu falar o que precisa ser feito, né? Então as pessoas precisam ter uma motivação e um engajamento para isso. Eu acabei, né, fazendo uma formação em coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching em 2014. Depois fui buscar entender um pouco mais sobre pessoas, né, por essa base toda técnica minha. Eu acabei fazendo, né, mestrado em Coimbra, né, em Portugal, gestão de RH e comportamentos organizacionais, né, onde aprendi mais sobre mudanças organizacionais e como, né, trazer as pessoas para o nosso lado. Possui algumas certificações, né, do mercado, como gestão de projetos, e tenho trazido, de 2 a 3 anos para cá, eu tenho trazido para as organizações uma transformação que não é só para a TI, tá? É algo maior, né? É agilidade para a empresa inteira. E eu vou falar aqui daqui a pouco, a agilidade organizacional, Business Agility, ele não é você ter vários times ágeis, tá? Eu vou fazer essa provocação aí. O que eu gostaria de adiantar? Nós não vamos responder agora, mas daqui a pouquinho eu já vou fazer a pergunta. Eu gostaria de adiantar com vocês que vocês leiam esse QR Code aí ou entrem nesse link que vai levar para o Mentimeter, que eu vou fazer algumas perguntinhas para vocês daqui a pouco. Respostas, tá bom? Quem puder fazer essa leitura aí já de uma vez, tá bom? Mas daqui a pouco, quando eu for fazer a pergunta, eu até ponho ele novamente para facilitar. Okay? Bom, eu gosto sempre de iniciar da seguinte forma. Vivemos em um mundo líquido, né? E como todos os líquidos, né, ele jamais se mobiliza, né, nem conserva a sua forma. Zygmunt Bauman, né, sociólogo polonês, para quem conhece aí sabe que ele escreveu coisas muito interessantes e pertinentes relacionadas a como o mundo se adapta, como o mundo tem mudado, e é o que a gente chama de modernidade líquida, né? Que a gente tem chamado aí como modernidade líquida, relacionada às mudanças que estão acontecendo no nosso mundo, né? As mudanças que estão trazendo aí, principalmente essa coisa de coronavírus que ninguém esperava, né? E isso acaba nos fazendo mais fortes, acaba fazendo e forçando com que a empresa se torne mais adaptável, né? Fazendo com que as empresas se tornem mais ágeis, né? E talvez até a questão do digital traz aí muito essa experiência, tá? E nos fortalecendo. Provavelmente vocês viram as piadinhas que rolaram aí, né? Relacionadas a quem acelerou a transformação digital na sua organização, né? Se foi o diretor, se foi um C-level, ou se foi o Covid. Provavelmente a resposta de 99% aí é relacionada ao Covid. Por quê? Porque hoje nós estamos enfrentando um novo mundo, né? Uma nova era. Principalmente depois dessa pandemia, o mundo não vai ser mais como era antes, né? Não tem mais essa normalidade a ser retornada. Esse é o novo normal que a gente já tem.
E as empresas precisam se adaptar. Nós precisamos realmente nos adaptar o quanto antes. E precisamos ter agilidade nisso, ou seja, precisamos trazer flexibilidade em nossos processos e uma visão de eficiência e eficácia que coloque o cliente no centro de tudo. Nós construímos hoje produtos de fora para dentro e não mais de dentro para fora. Eu queria contar uma historinha para vocês que é muito interessante. Eu dava consultoria numa empresa, até comentei isso com o Luca, com a Mari um pouco antes, né? Eu dava consultoria numa empresa, e não nessa área de atendimento, mas uma área mais da tecnologia. E aí foi muito engraçado que era uma instituição de ensino e eu precisei do meu histórico. Aí eu liguei para lá, solicitei o meu histórico, olha que história. Liguei lá e pedi o meu histórico e falei, olha, eu preciso do meu histórico para amanhã, com muita urgência e tudo mais. Aí a menina do outro lado falou, mas você já fez a solicitação pelo site? Eu falei, claro, já fiz a solicitação pelo site. E eu só achei estranho que vocês, depois da solicitação pelo site, vocês pediram para eu ligar, mas não entendi, mas tô ligando. Tem como, né, você me dá o histórico para amanhã? Ela falou, pois é. Aqui, quando se pede o histórico, leva-se 30 dias para te entregar. Aí eu falei, não, você está brincando, moça, eu não posso esperar 30 dias, eu preciso mandar meu histórico para o mestrado amanhã, e senão perco minha bolsa e etc. Tal. Ela falou, então, são 30 dias úteis. Aí eu falei com ela, olha só, não sei se você tentou me ajudar, ou não sei qual foi a sua intenção, mas quando você colocou úteis, avacalhou, virou 40 dias agora, não mais 30. Ela, não, porque é assim e tal. Eu falei, moça, me ajuda, pelo amor de Deus, eu tava quase chorando no telefone com ela. Isso já tinha quase 10 minutos de choro. E aí até que ela falou assim comigo, mas é o nosso processo. Aí isso me doeu um pouco. Primeiro que eu dava consultoria nessa instituição, falando, né, de melhoria de processo e tudo mais. Não tinha chegado na área de atendimento, para minha sorte, ou não, né? Mas eu não tinha chegado na área de atendimento. Então, eu falei, olha, tudo bem, eu entendo que é o seu processo, mas eu tenho uma nova necessidade, eu preciso disso para amanhã. Eu falei, então tá, vou dar um jeito de te ajudar. Ela viu que eu estava sofrendo, ela virou para mim e falou assim, me prova que você precisa dele com urgência. Aí eu falei, você tá de brincadeira, vai ser o Sérgio Malandro aqui agora do chão, vai querer falar comigo, porque não tem condições um negócio desse. Não, ela falou, então, eu preciso que você me prove com urgência. Eu falei, mas eu tô te falando que eu preciso com urgência, eu preciso te provar mais do que isso? Ela falou, não, precisa. Eu falei, então tá bom, então o que eu faço? Ela, não, você pede um e-mail da pessoa que está precisando do seu histórico, pede ela para mandar um e-mail solicitando isso com urgência e você me encaminha. Eu falei, tá bom, então eu vou lá pedir e depois eu ligo de novo. Ela falou, não, você não pode desligar o telefone. Aí eu falei, por quê? Ela falou, não, porque senão você perde o histórico da nossa conversa e o protocolo se perde. Eu falei, tá de brincadeira comigo. Aí ela falou, não, é desse jeito, é o nosso processo. Eu falei, então espera aí. Usando da tecnologia, eu coloquei ela na espera, liguei para o pessoal lá do mestrado, falei, olha, me manda um e-mail solicitando meu histórico, tal, com urgência e tudo mais. Aí o pessoal, não, mas como? Já te mandei. Eu falei, não, me manda, depois eu te explico, me manda. Aí me mandaram, aí eu peguei aqui um e-mail, né, encaminhei para ela, falei, olha, chegou aí. Ela falou, peraí, deixa eu ver. Deve ter dado um F5 lá, né? Falou, é verdade, tá aqui. Chegou. Eu falei, que ótimo, e agora? Então, são 7 dias para analisar. Eu falei, você tá de brincadeira. Agora você tá de brincadeira. Agora o Sérgio Malandro vai me ligar. Ele não vai nem aparecer, só vai me ligar. Aí eu falei, não, moça, não dá. Nós temos, né, quase 20 minutos de conversa e eu não consegui resolver um negócio com você tão simples e tudo mais. Olha, eu não quero mais conversar com você, você não resolveu o meu problema e etc. Tal, vou ver o que eu faço. Aí eu desliguei o telefone, pé da vida. Entrei em contato com um colega meu que era diretor de transformação digital nessa instituição. Peguei o telefone, mandei um WhatsApp para ele, falei, oi, tudo bem, beleza, cara? E contei para ele o que aconteceu. Ele falou, só um minutinho. Pessoal, depois do só um minutinho, até o meu histórico chegar no meu WhatsApp, levou 5 minutos. Ele me mandou o meu histórico completo no meu WhatsApp em 5 minutos. O tempo que eu fiquei com a menina lá no telefone, ele teria me mandado 4 históricos. E ela me pediu 30 dias. A pergunta que eu trago aqui para vocês, como provocação, é o seguinte. O que ele bem poderia ter feito? Né? Ou melhor, o que ele fez que ela não fez, né? que ela poderia, de alguma forma, ter feito para poder entregar isso para mim? Não estou questionando aqui peso de crachá. Não estou falando, porque ele é o diretor de transformação digital. Não, não é isso. O que eu estou trazendo para vocês é o seguinte. Ele criou o meu histórico na hora? Ele precisou digitar o meu histórico? Não precisou, esse histórico estava lá. Esse histórico estava lá, ele simplesmente fez um download.
Por que essa menina não fez? E aí, eu treinei 600 pessoas nessa instituição. E eu levava para eles, todo o treinamento eu levava para eles essa mesma história, eles ficavam perplexos. A grande questão que eu coloco aqui é o seguinte, essa menina, ela era avaliada pelo quê? Por seguir processo ou por entregar valor para o seu cliente? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês como uma provocação é o seguinte, a atividade que você está fazendo, ou que você faz no seu dia a dia, é para atender um processo ou é para garantir valor para o seu cliente final? Então, enquanto as empresas tiverem foco em seguir processos, elas não vão mudar, elas não vão se adaptar, elas não vão trazer aquela flexibilidade necessária para entregar valor para o cliente. E é isso que a gente precisa dentro das organizações. Foco no cliente. Customer centric não pode estar apenas lá na sua missão, visão e valores, tem que estar na ação da empresa. A empresa, ela é o que ela faz, ela é como ela age, e não o que está pregado nos quadrinhos bonitinhos que estão ali, né, espalhados, né, pela empresa. Não sei se isso faz sentido para vocês, mas para mim faz muito sentido que muitas empresas estão perdendo, justamente por manter como principal foco o processo e não o cliente. E aí, vou voltar aqui no Mentimeter aqui, ó. Eu queria colocar aqui, eu gostaria que vocês fizessem essa leitura aí, porque eu vou trazer aqui a tela do Mentimeter e eu gostaria que vocês... Deixa eu achar aqui. Oi, Carlos. Só Gostaria... para Oi? comentar que o link já está no chat, tá? Para o pessoal Ah, acessar. ótimo. E a gente Obrigado. só tinha recebido uma pergunta dizendo que não estava disponível. Daí eu acho que tu vai disponibilizar agora, né? Isso. Eu vou Tá colocar aqui certo. agora para todo mundo, porque realmente eu tinha fechado, né, para não... Tá todo mundo vendo aí, tá, né? E aí eu vou abrir aqui, ó, para voto, tá? Porque tá fechado. Eu vou abrir aqui para voto, gostaria que vocês... Pronto, tá aberto. Quais são seus maiores problemas em projetos dentro da sua organização? Vocês têm 3 respostinhas lá que vocês precisam colocar e ela vai aparecer aqui para nós. Manda bala. Já estão respondendo? Você tá vendo minha Sim. tela, Luca? Boa. O pessoal está respondendo e está perguntando fazendo algumas perguntas aqui. Te importa responder em Sobre? paralelo? Pode, claro. Tá, vamos lá. Luciano Gomes acabou de perguntar, Carlos, qual o papel e o valor dos processos, na sua opinião? É possível tratar Boa. processos como paradigma de agilidade? Ah, que legal. Ótima pergunta. O que eu quero dizer em relação a isso? Pessoal, processo toda empresa tem, tá? Pode não estar desenhado. Toda a empresa tem processo. Se você já entregou algo na sua empresa, tem processo para poder entregar. Processos geram resultados. E resultados não tem como vir de uma outra fonte, de uma outra forma de organizar, a não ser processos. As pessoas detonam muito processo porque antigamente, eu não vou dizer muito tempo também, antigamente pode ser amanhã, tá? Pode ser ontem, antigamente pode ser ontem, as empresas tinham mais foco em processo para poder organizar e poder comandar e controlar os profissionais e atividades dela. E aí acaba, de alguma forma, trazendo burocracia. Estou vendo ali a palavra burocracia com grande destaque. Vamos lá, burocracia é algo que você faz dentro de dentro de uma determinada lei ou alguma coisa assim que não traz resultado. Processo traz resultado. Processo, cada caixinha do seu processo traz resultado. Ele de alguma forma agrega valor. Eu pergunto muito para as pessoas o seguinte: você conhece a cadeia de valor da sua organização? Se você não conhece a cadeia de valor da sua organização, você não sabe onde pode melhorar. Você está perdido, você está fazendo o que te mandam, você está fazendo o que aparece, você está fazendo o que está ali para poder fazer. Então, precisamos conhecer a cadeia de valor da nossa organização, a que ele chama de VSM, Value Stream Map. E a cadeia de valor nada mais é que processo. Cadeia de valor é uma cadeia de processo. Então, se nós não temos processos dentro das organizações, nós estamos perdidos, nós estamos fazendo o que vier. A gente não sabe o que vai sair lá na ponta. Então, a agilidade,
ela é uma adaptação e uma flexibilidade de processos, tá? Não tem como, porque é ágil, não tem processo. Balela, tem. O Scrum é um processo. Scrum é um framework preditivo. Pouco, mas ele é. Tudo bem que está totalmente focado em adaptação, né? Ele é adaptativo porque ele está focado na agilidade, mas ele é um pouco preditivo. Se você for pensar que você planeja para 2 semanas, você está sendo preditivo, tá? Um pouco preditivo, mas você é. Então, se você pensar que você tem planning, você tem reunião diária, você tem review, você tem retrospectiva, isso é processo, tá? Então, o que eu trago muito para as empresas é não confundam ser ágil com não ter processo, não ter organização. Não confunda agilidade com bagunça. Não é isso, tá? Não sei se eu respondi, né? Se eu deixei claro para ele que as pessoas têm uma visão de trazer essa questão de ter processo, ser ágil e tudo mais. Gostei muito das palavras ali que se destacaram, olha só, comunicação, planejamento, organização, engajamento, tempo, prazo, processo. Pessoal, comunicação, quem não tem problema de comunicação? Todo mundo tem. A grande questão é como vamos resolvê-los e se a gente tem boa vontade para resolvê-los. O que eu não posso é confundir o seguinte, problema de comunicação, existem 2 tipos, tá? Na minha visão. Você tem falta de comunicação e você tem falha de comunicação, ok? Eu vou muito dentro das empresas e aí conversando com os gerentes de área e tudo mais, eles falam assim, Carlos, eu tenho um problema de comunicação. Eu falo, E qual é o problema de comunicação que você tem? Então, tá vendo aquele carinha ali? Ele não levanta e vai conversar com aquele outro carinha ali. Fala, amigo, isso não é problema de comunicação, isso é preguiça. O plano de ação para preguiça é diferente do plano de ação de falha de comunicação, tá? Então, entendam que falha de comunicação tem que ser tratado com um plano de ação de falha de comunicação. E a falta de comunicação tem que ser tratado com um plano de ação como falta de comunicação. Então, quando a gente fala assim, comunicação, tá, qual é o problema agora? Eu entendo que todos têm, mas qual é o problema? É muita tecnologia? A tecnologia, ela afasta quem está perto e aproxima quem está longe, principalmente nesse momento que nós estamos. Então, nós temos que ter cuidado se a gente não está afastando o coleguinha que está do lado. Ao invés de cutucar o coleguinha do lado, eu mando um WhatsApp para ele. Pô, me ajuda. Entende? Engajamento, burocracia. Burocracia é o que a gente acaba chamando processos que a gente não entende de burocráticos, tá? A gente precisa primeiro entender aquilo, entender se aquilo ali traz valor. Se não estiver trazendo valor, remove. Entende? Você pegar 5 assinaturas de uma aprovação é só para compartilhar com 5 pessoas a culpa se o negócio der pepino. Porque só para isso serve 5 assinaturas? 3 assinaturas? Não faz sentido um negócio desse. Atividade, etc. Ok? Então, essa é a minha visão sobre isso. Vamos voltar aqui. Peraí, aqui. Pessoal, todo mundo me ouvindo? Tudo certo, Luca? Estamos te ouvindo sim, Carlos. Só tinha dado uma travada aqui e agora tá tudo certo. Beleza. VUCA. Nada melhor do que falar de VUCA no momento como esse, né? Não tem mais aquele negócio assim, eu acho. É tudo é o que está acontecendo, não tem outro jeito, né? A gente sabe o que está acontecendo. Quando a gente fala de VUCA, de volatilidade, né? Ou seja, a velocidade das informações e a quantidade de informações que está acontecendo, incerteza, porque a gente tem tanta informação e apesar de tanta informação que nós temos uma grande incerteza. Quantas vezes foi falado o pico do coronavírus no Brasil? Deve ter sido umas 15 vezes falando que ia ser pico, né? E não é. Existe uma complexidade envolvida aí, por isso, né, a complexidade de VUCA. E a ambiguidade, né, porque ao mesmo tempo que o cloroquina lá, era cloroquina, sei lá o nome daquele remédio, era a razão de tudo, iria resolver o problema, agora já não é mais, né? Não sei se você viu as últimas questões, já não é mais. Então tem que tomar cuidado. E não só isso, se alguns remédios resolvem um problema, são ambiguidades que acontecem. Eu gosto muito desse slide aí, onde mostra que o telefone levou 75 anos para alcançar 50 milhões de pessoas.
A televisão levou 13 anos para alcançar 50 milhões de pessoas. O Facebook, 3 anos e meio. O Angry Birds levou 35 dias para alcançar 50 milhões de pessoas. E aí vem o Pokémon GO, né? Que é de caçar os bichinhos na rua. Levou 17 dias. Cara, 17 dias para alcançar 50 milhões de pessoas, né? O coronavírus está até tentando, mas aí você vê o quão é rápido, né, espalhar isso. E o momento que nós vivemos hoje, ele realmente vai ter um destaque, né, das empresas que têm agilidade. Olha o tanto de empresa que se adaptou rapidamente os negócios para poder atender a nova necessidade de mercado, né? A nova necessidade de mercado agora é a questão de como atender esse público, por exemplo, que está em casa, né? Esse público agora que está buscando mais treinamentos e mais condução de projetos relacionados à entrega, resultado. Então, o mundo digital ele vai ser dominado pelas empresas ágeis, isso é fato. E esse slide meu não é novo, não. Esse slide meu eu apresento aí tem mais de um ano. E não tenha dúvidas que as empresas que estão buscando transformação digital são as empresas que vão se destacar e vão conseguir sair desse túnel aí que é a quarentena, tá? E aí eu vou falar rapidamente sobre a questão da transformação digital, que não é o foco, mas você não tem transformação digital se você não tiver agilidade, tá? Porque a transformação digital, ela de alguma forma, ela precisa eliminar desperdício, trazer valor, tá? Então a transformação das empresas não é mais uma questão de ir se acontecer, mas sim uma questão de quando vai acontecer. E está acontecendo, né? Olha o que nós estamos fazendo agora. Então a gente precisa colocar a tecnologia como foco, né? Como um grande meio, o principal meio de transformar a necessidade de negócio em resultado para o negócio, em resultado para o meu cliente. Eu preciso levar resultados para o meu cliente mais rápido. Então eu transformo, tá? Eu mudo a minha estrutura organizacional, dando foco e importância à tecnologia. A TI vai construir resultados. E, pessoal, eu faço transformação digital há 23 anos, desde que eu trabalho com tecnologia, só me chamava de transformação digital. Nós estamos comendo macarrão velho com molho novo. Ou seja, nós estamos falando de coisas de 1880, de 1948, 1950, Lean, né? Quando Teixeira lançou o livro lá, A Máquina que Mudou o Mundo. Nós estamos falando de a meta, né? De restrições de Goldratt, que lançou o livro em 1984. Nós estamos falando de Kanban, que é um sistema empurrado e puxado que veio para poder ajudar o Just-in-Time, que foi criado lá no sistema Toyota de produção. O Kanban só existe por causa disso. Ele só existe por causa do Just-in-Time, que era para poder controlar a saída e entrada de estoque. E aí o David Anderson veio em 2008, né, começou a escrever o primeiro livro, mais ou menos, direcionando o Kanban para a tecnologia. E o nosso amigo Alisson Vale foi um dos pioneiros aí a trazer Kanban para o Brasil. Então, nós estamos falando de coisas antigas, né, de coisas que nós já sabemos disso há muito tempo, tá? Só que o mundo de hoje exige um pouco mais de flexibilidade, né? Então, ser digital e ágil já não é uma prerrogativa só da tecnologia. Pessoal, tecnologia é uma competência da empresa inteira. É da empresa inteira. Eu não estou falando porque a Dell é uma empresa de tecnologia. Eu estou falando qualquer empresa que você for, ela tem tecnologia envolvida. E a competência e a habilidade sobre questão de tecnologia, você não precisa ser um Mark Zuckerberg, tá? Eu estou falando de você saber, pelo menos, o que é a tecnologia e como ela pode te ajudar. E as abordagens ágeis estão sendo cada vez mais aplicadas em outras áreas, justamente para poder desenvolver novos produtos e serviços. Tá? E transformando como as empresas contratam, administram o pessoal e crescem. Porque quando a gente fala de agilidade, eu estou falando de autonomia, times multidisciplinares, pessoas altamente criativas, né? Menos pressão sobre data e mais pressão sobre qualidade e entrega de resultado. Ok? Eu gosto muito dessa frase do Teixeira, que ele mostra justamente o que nós estamos fazendo hoje, né? O progresso não pode ser feito quando estamos satisfeitos com a situação existente. Eu não sei se tem Gabriela nessas 100 e poucas pessoas aí, mas não é você não, tá? É outra Gabriela. Sabe aquela nasci assim, quero ser assim, vou morrer assim? Existem essas pessoas dentro de algumas organizações. E essas pessoas são restrições. E tem crenças limitantes que elas começam a trazer para dentro da organização e falam assim, eu faço isso há 70 anos. Eu faço isso há 60 anos. Amigo, há 60 anos tudo bem, mas agora não, você tem que mudar, filho. Muda a tua cabeça, porque senão você não vai sobreviver, nem você, nem a empresa. Se a empresa depender de você, ela morre também.
E se eu estou satisfeito com o que eu estou fazendo, a forma como eu faço, eu não vou mudar. Tá ótimo. Para que eu vou mudar? Nem tá lindo. Todo mundo quer mudança, mas ninguém quer mudar, né? É o que eu costumo dizer. E um papel fundamental para isso tudo, para trazer sair dessa zona de conforto, trazer uma liberdade de criação, uma liberdade de testar novas coisas, é justamente a liderança, tá? A liderança é o papel mais importante sobre isso. E a liderança e pessoas são mais importantes que a tecnologia. Não adianta você ter lindos processos, né, maravilhosos, CMMI, ISO, mas não sei o quê. Oh, já fiz muita implantação de CMMI. Vai lá, faz implantação de CMMI, aquele negócio, coisa linda, tal. O auditor vai embora depois que te dá o carimbo de CMMI, né, que para quem não sabe é uma certificação de qualidade de software. Vai lá, te dá o carimbo, a hora que ele vira as costas, todo mundo começa a fazer a mesma coisa que fazia antes do CMMI. Aí eu te pergunto, é processo ou pessoa? É pessoa. Enquanto nós dermos mais importância a processos e a tecnologia, nós não vamos conseguir resultado. Nós precisamos dar foco nas pessoas. Justamente porque, como é o cliente no centro, o cliente é pessoa lida com pessoa. Pessoa não lida com tecnologia, pessoa lida com pessoa. A tecnologia é um meio. A transformação digital é um meio. A agilidade é um meio. Tá? Eu escutei uma frase de um amigo meu esses dias que eu achei sensacional. O seu foco não tem que ser agilidade. Seu foco tem que ser em resultado. E aí você traz a agilidade para poder te ajudar. É a mesma coisa as empresas que eu vejo que saem implantando Scrum, Kanban, só fala disso. Scrum, Kanban. Mas esquece o que é agilidade. Esquece o que é ser ágil. Esquece o que é fazer ágil. Né? Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente sobre isso. E aí, o que ele faz? Só roda Scrum. Você é ágil? Não, roda Scrum. A resposta teria que ser sim. Mas quando você pergunta se é ágil, não, a gente roda Scrum. Ah, que legal, roda Scrum, tá. Mas tá entregando resultado? Não é resultado. Não dá, né? E aí, né? Quais são esses problemas? E aí a gente falou sobre comunicação, burocracia, falta de alinhamento, baixa autonomia, pressão de tempo, pressão de custo, pressão de um monte de coisa. Mas ninguém te pressiona para ter uma qualidade maior. Quer dizer, só, né? Te pressiona para ter qualidade maior, mas no menor tempo possível, com o menor recurso possível, com o menor custo possível. Isso é antiquado. Tá? Quando eu falo de eficiência, eu estou sendo antiquado. Quando eu estou buscando a eficácia, eu estou pensando em fazer a coisa certa. Porque eficiência é fazer do jeito certo. E aí aquele pensamento, né? Dobrar camisa. Se eu tenho uma empresa que dobra camisa, eu tenho que buscar eficiência. Não tem como criar coisas novas dobrando camisa. Aí você vai buscar eficiência. Agora eu estou falando de um trabalho de criatividade, tecnologia e criatividade. Como que você vai ser eficiente, rápido, em um trabalho criativo? Não tem como. Então você busca ser eficaz, fazer a coisa certa. E aí quando você junta eficiência com eficácia, você tem a efetividade. E aí você faz a coisa certa da melhor forma possível. Aí é lindo, né? Aí é maravilhoso. Por que eu falo que um dos maiores problemas hoje dentro da organização é não saber as coisas? Elas acham, tá? E uma coisa que eu falo muito é o seguinte, se eu for discutir opinião, eu prefiro ficar com a minha. Se eu tiver números que comprovem essas questões, tudo que está sendo colocado, aí beleza. Contra fatos, não há argumento. Contra dados, não há argumento. E aí eu pergunto para vocês, fazendo uma provocação. Você conhece a sua capacidade? Sua capacidade de entrega semanal, diária, que é o seu throughput médio, né? O throughput médio, o que é? A taxa de saída. Qual que é a sua taxa de saída, né, de entrega em uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 1 ano? Se você não tem esse número, como que você vai saber se você está sendo mais produtivo ou não? Como que o feedback para você pode ser assim, cara, você foi improdutivo semana passada. Baseado em quê? Eu acho que você foi. Pô, não funciona isso, tá? Lead time, tempo de entrega. Qual que é o tempo de entrega? A hora que chega a demanda na sua mesa até a hora que você entrega para o seu cliente, quanto tempo isso leva? Você sabe? Eu acho que... Cara, tu falou, eu acho, acabou tudo. Aí é opinião, aí é feeling. Número. Quando chegou, quando saiu. Qual que é o seu lead time? Tá? É o que a gente chama de SLE. Em vez de SLA, né, é SLE, que é o Service Level Expectation. Ou seja, na verdade, você tem uma previsibilidade. O que é essa previsibilidade? É igual previsão do tempo. Amanhã
vai fazer entre 20 e 30 graus, tá? 25 e 30 graus, e tem 15% de chance de chuva. O SLE do lead time é a mesma coisa. Quando chega demandas para vocês, você olha para aquilo e fala, olha, esse tipo de demanda aqui, que é um tamanho médio, em 85% das vezes, eu entrego em até 15 dias. Cara, isso é lindo! Você chegar numa capacidade dessa, de ter esse número, é sensacional. E é isso que eu levo, inclusive, para meus clientes, tá? Eles terem números, eu mostro como média, eu mostro como faz, eu faço um diagnóstico inicial, obviamente, eu faço um diagnóstico para saber como que a empresa está hoje. E aí a gente faz alguns planos de ação, modifica e mede de novo depois de um mês. Cara, você tem que ver o salto, com pequenas coisas, dá um salto na produtividade, dá um salto na visibilidade, na transparência. Tá? E aí essa pergunta aqui, ela é capciosa, tá, gente? Qual objetivo estratégico está relacionado com a demanda, com essa demanda que você está fazendo aí? Tá? Ou com os projetos atuais? Essa demanda que você está fazendo está ligada com o objetivo estratégico? Você sabe? Se você não sabe, você pode estar fazendo coisa errada. E aí você pode estar gerando desperdício. E aí você está sendo eficiente, não eficaz. Então toma cuidado. Quando chegar algumas demandas, pergunta por quê. Não tem problema perguntar por quê. Por quê? Para quê? Vai entregar valor? Vamos lembrar que o cliente é quem está lá fora. Não tem cliente interno não, tá? Na minha visão, não existe cliente interno. O que você tem internamente são parceiros. Enquanto você chama de cliente as pessoas internas, elas vão te bater igual o cliente bate em fornecedor. Não é. O que você precisa é de parceiros internos, porque a sua empresa, ela entrega um determinado produto ou serviço. Não é o RH ou a TI, é a sua empresa. E aí é pensamento sistêmico, né? A sua empresa faz aquilo que você tá construindo. Não é você, ou financeiro, ou contabilidade, ou comercial. É todo mundo, né? E todo mundo precisa estar junto buscando isso. E aí eu pergunto, né, sobre satisfação de cliente. Você sabe qual é a satisfação do seu cliente sobre aquele determinado produto ou serviço? Você não sabe, você tem que rodar um NPS para saber, né? E aí você precisa entender isso. E como é que está a moral do time? Como é que está o engajamento, propósito do time? Se você também não sabe, você não tem como melhorar, né? E aí eu fiz uma pergunta logo no início, né? Você conhece a cadeia de valor da sua organização? Tem ela desenhada? Se existe, você conhece? Se não existe, você já provocou para ter? Outra coisa, se existe, está pregada lá na sua parede para que você possa o tempo todo analisar se você pode melhorar ou não? Quando eu falo da cadeia de valor, né, como eu falei, são os passos principais para você construir seu produto ou serviço. E aí, quando chega numa determinada área, você desce para poder entender os subprocessos que estão dentro da cadeia. E aí é onde você pode melhorar mais ainda. Eu não sei se tem gente de RH, financeiro, comercial, que está aqui, mas você conhece os processos internos? Aí a maioria das pessoas vai no pensamento reptiliano e ela responde muito rápido. Entre rápido e devagar, né? Do Daniel Kahneman, do Kahneman, né? E a gente responde muito rápido. Sei. Você acredita que sabe porque você faz um monte de coisa no seu dia a dia. A pergunta é, você sabe de verdade? Desenha aí o que você faz. E vamos ver se isso realmente entrega valor. Vamos para coisa mais pragmática, né? Deixar opiniões e feeling para depois. Eu adoro essa história porque, como eu falei de dados, eu falei de informações, eu também chego em clientes que falam assim, tenho dados, que legal, tem, deixa eu ver. Tá tudo solto os dados, você não consegue fazer nenhum tipo de conta, você não consegue entender nada, ou então eles têm, mas não fazem uma boa análise dos dados, não fazem uma boa verificação daqueles dados. E aí, Abram Wald foi um estatístico matemático, professor da Faculdade de Colorado, né, nos Estados Unidos, e ele foi chamado em 1945 lá pelo Exército dos Estados Unidos para ajudá-los a blindar os aviões. Todo mundo aqui sabe que se eu blindar um avião todo, ele nem voa. Se eu blindar ele nos lugares errados, ele perde a capacidade dele de flexibilizar. Nós vamos ter um Titanic voando, né? E ele não consegue se desviar de ataques, etc. Então, chamaram 10 estatísticos matemáticos, um deles era Abram Wald, e a primeira pergunta que Abram Wald fez foi o seguinte, tudo bem, eu estou vendo aqui que está tudo destruído, mas eu preciso saber aonde eles são mais atingidos. Aí o pessoal meio estranho, como assim? Não, eu preciso entender, preciso que vocês me mapeiem aonde os aviões são mais atingidos. Aí mapearam para o Abram Wald e trouxeram essa imagem para ele. Aí ele olhou para essa imagem e falou, então eles são mais atingidos aí, né? Legal. Cadê os tiros que estão faltando? A pergunta dele foi essa. Aí o pessoal também sem entender, mas como assim os tiros estão faltando? Não, tá aí. Cadê os tiros que estão faltando? Porque tá faltando tiro.
Ah, não, então, peraí, deixa eu dar uma olhada e tal. Ele começou a fazer uns estudos e falou, já sei onde nós vamos blindar. Ele vai blindar exatamente onde não tomou tiro. Por quê? Os tiros que estão faltando estão nos aviões que não voltaram. Todos tinham acesso à mesma informação, mas ele soube interpretá-la. Então, nós precisamos, além de ter os dados, nós precisamos saber interpretá-la. E a partir daquele momento, vários aviões começaram a voltar. Ok? E aí, antes de eu entrar aqui de novo, gostaria que vocês voltassem lá no Mentimeter. Tem uma outra perguntinha lá. E eu queria ver com vocês o seguinte: quais são os maiores desafios da agilidade? Deixa eu abrir aqui também, rapidinho. E aí a gente volta lá para a apresentação. Bora votar? Quais são os maiores desafios da agilidade? Carlos, eu vou aproveitar Oi, esse tempo para te fazer mais uma pergunta que veio aqui no Q&A, perfeito. tá? E Manda veio lá. da Seila. Ela mandou assim: é possível mencionar sobre as principais certificações ágeis no mercado com validade internacional? Com certeza. Vamos lá. Anotem. Depois posso passar essa informação também para o Luca aí, tá, pessoal? Mas vamos lá. PMI é o maior, hoje é o maior, é a maior comunidade de gestão de projetos do mundo, é o PMI, o qual sou certificado PMP desde 2010 também. É uma das melhores certificações relacionadas a projetos, né, baseados no PMBOK, que é um guia de melhores práticas, né, com 47 processos, 10 áreas de conhecimento, 5 grupos de processo, o qual eu trabalhei muitos anos com ele e levo todo o conhecimento comigo. O PMBOK não é burocrático, o PMBOK não é pesado. Pesado é a cabeça das pessoas que interpretaram ele errado. É como a Bíblia, cada um interpreta da melhor forma. E aí, relacionado a projetos tradicionais, né, vamos pensar assim, preditivos, nós temos o PMP. E aí, nessa escala, eu diria que reconhecimento internacional muito bom é o PMI-ACP, que é a certificação ágil. Eu tirei ela em 2011, é uma certificação muito difícil, mas é o PMI-ACP, que hoje tem muitos certificados, né, no mundo como um todo. É uma certificação difícil, mas uma certificação muito legal, bem bacana, e ela é muito técnica, tá? Para quem é técnico. Depois dela, eu colocaria do lado, tá? Não colocaria numa hierarquia. PSM, né? Que é a primeira, PSM1, ou CSM. Quando eu falo de PSM, eu falo de Scrum.org. Quando eu falo de CSM, eu falo de Scrum Alliance. Jeff Sutherland e Ken Schwaber, ou seja, os dois que criaram o Scrum, eles se dividiram, cada um pensa de uma forma, então eles têm as certificações diferentes, ok? PSM, CSM. Aí existem algumas outras certificações ágeis também, que é até internacional e etc., mas não tem tanta, né? A ASF, que é a Agile Scrum Foundation, da Exim, é uma certificação muito boa, dá um conhecimento muito bom também. Em paralelo aí também eu diria a própria designação do KMP, que é de Kanban, tá? É uma designação e não é a certificação, né? A do Kanban, KMP 1 e 2. Hoje nós temos grandes referências no Brasil aí relacionadas a Kanban. Eu também implanto Kanban dentro das organizações. Que mais? Eu diria aí CSPO, que está muito mais ligada a Product Owner, ou PSPO, que também está ligada a área de negócio, né? Product Owner. Que mais? Olha, de reconhecimento, que todo mundo sabe o que é, sem te perguntar que certificação é essa, são essas. Qualquer outra, o mercado vai te perguntar o que é. O que é isso? Que conhecimento que você ganhou? A grande questão é o conhecimento que você ganha perante essas certificações, né? Eu tirei CSM em 2010, é um treinamento que você fazia, e na época eu ganhava certificação sem fazer prova. PSM, você faz um autoestudo e vai lá e faz a prova. Então, são pegadas diferentes. PMI-SCP, eu estudei pra caramba, estudei mais de 40 dias para poder tirar essa certificação. É uma certificação muito difícil. Primeiro, você tem que comprovar até a experiência para poder fazer essa prova. A SF você faz aí rapidamente pela internet também, e tem algumas certificações gratuitas que traz um bom conhecimento também, tá? Então, certificação para mim, ela tem que ter muito mais valor de como ela te provoca a ter conhecimento do que o carimbo, né, realmente no certificado, ok? Então, basicamente são essas as principais. Qualquer outra vão te perguntar o que é. Os maiores desafios, comunicação, processo, engajamento, engraçado, é muito parecido com os problemas.
Ou seja, se a gente tem determinados desafios, a gente também tem determinados problemas que estão relacionados a isso, né, de alguma forma. E aí, para fechar, eu vou passar, né, deixa eu ver aqui, somente 11 responderam, poxa, 140? Vamos lá, pessoal, vou deixar aberto aqui. E aí a gente volta para a última pergunta que eu vou deixar mais para o finalzinho, tá? Vou passar um conteúdo aqui de novo. As práticas ágeis podem ajudar as organizações em tempo de crise, isso é fato, tá? Porque tornam as coisas muito mais flexíveis e adaptáveis, ok? E aí o que é agilidade, né? Agilidade, se você for resumir, ela é a arte de evitar os trabalhos que não precisam ser feitos, ok? É você eliminar desperdício o tempo todo. O tempo todo você olha para aquilo que você está fazendo e fala assim, preciso fazer isso? Isso aqui vai entregar valor para o meu cliente? Não, não vai, descarta. Tá? Matriz de Eisenhower, ok? Vocês vão fazer o que é realmente importante que vai trazer valor para aquilo. Tá? E aquilo ali que é importante, extremamente importante, e que de alguma forma traz valor, coloca na sua priorização. Peter Drucker fala um negócio que eu acho sensacional. Não há nada tão inútil quanto fazer eficientemente o que não deveria ser feito. Nossa, fui muito eficiente em fazer isso aqui, cara, fiz isso aqui muito rápido, foi muito bom, muito bom mesmo. Tá, e para que serve? Não sei, me pediram aqui, eu fiz. Não adianta nada. Você foi muito bom em fazer algo que não vai ser utilizado. Então questionem, entendam, validem se aquilo ali realmente traz algum determinado resultado. Né? E aí a gente tem que levar isso, esse pensamento, essa visão de eliminar desperdício para a empresa inteira. Não é só para TI. Desculpa, se você tiver um time de TI ágil, a única coisa que você tem é um silo ágil. Tá? Você tem lá sua equipe de TI trabalhando muito bem, lindamente, ótimo, tá legal, mas e o RH, contabilidade, financeiro? Você não tem a comunicação acontecendo. E aí você tem uma demanda nova do mercado, a TI se flexibiliza rapidamente, mas o RH não, financeiro não, comercial não. Tá? Não adianta. Então nós precisamos entender que a agilidade tem que estar na organização inteira. Não é ter timizagens em toda a empresa, não é ter Scrum em toda a empresa, não é ter Kanban na empresa inteira, não é isso. Agilidade não é ter timizagem. Agilidade é você pensar em trazer uma flexibilidade nos seus processos, no seu dia a dia, que você possa se adaptar de uma forma rápida. Cara, mudou o mercado, agora é coronavírus, quarentena, nosso produto não vai ser legal, agora vamos mudar, vamos papá, e muda. A empresa pode até ser muito grande, não tem problema. Só que ela tem que ser um Titanic com um corpinho de jet ski, entendeu? Ela tem que ter flexibilidade de mudança. Ela tem que ter, vai para cá, não, para cá, para cá. O problema é que as empresas têm dinheiro, têm pessoas, têm produto, têm serviço, têm cliente, mas não tem agilidade. Não adiantou nada. Olha o tanto de empresa que vai embora num momento como esse, né, nessa quarentena. Empresas grandes, não são pequenas empresas. Tá? Então, agilidade não é só na TI. Por quê? O que as empresas veem? Por que as empresas estão doentes por ferramenta? Tá? O que elas focam? Práticas e ferramentas de processo. Quando a gente fala de Scrum, fala assim, legal, vamos colocar Scrum. Quando a gente fala de ágil, né? Vamos colocar Scrum. Vamos colocar Kanban. Eu quero Gira. Não, eu quero Trello. Cara, eu não estou falando disso. Eu estou falando dos 12 princípios, dos 4 valores, entregar valor para o cliente, entregar frequentemente esse valor para o seu cliente, ter ciclos curtos de validação, você validar mais a interação com as pessoas do que qualquer tipo de processo ou ferramenta. Não posso conversar com ele não, porque ele está um nível acima. Não, tem que conversar com... Cara, não dói mais aquele negócio. Agora vocês vão se identificar. Pelo menos a maioria das empresas de TI se identificam. Você está desesperado, um cliente está com um problema, aí você corre lá na infraestrutura e fala, cara, pelo amor de Deus, reseta o servidor para mim, tá tudo parado, não sei o quê. O cara olha para você lá no fundo dos seus olhos, com maior frieza no corpo e fala assim, abre um ticket. Pô, não dá. Entende? Cara, eu preciso resolver rápido. Eu sei que você tem esses processos e tudo mais, mas, cara, o cliente está parado, amigão. O meu cliente é mais importante que o seu ticket. Desculpa. Meu cliente é mais importante que o seu processo de ter que ficar falando que você atendeu 30 tickets no mês. Entende? Então, por isso que eu falo que práticas e ferramentas, elas são boas, mas elas não podem ser mais importantes do que o mindset, valores, princípios. É o que as empresas não conseguem ver. Elas não conseguem entender que existem ali documentação mais que negociação de contratos, né? Interação com as pessoas, né? Mais do que processo de ferramentas. Né? Eu ter uma comunicação clara, eu ser amigo do cara ali e tal. Não, beleza, não, vou resolver aqui, vamos resolver. Cara, qual que é o seu problema aí? Vamos resolver porque o seu problema impacta mais do que o meu aqui.
Gente, priorização em grupo, colaboração um com o outro, é o que é mais difícil hoje em dia de se encontrar, colaboração, né? Então, é um desafio. A gente até colabora, tal, mas é um desafio. Então, nós temos que ter cuidado com isso, né? A forma como a gente faz. Ou seja, nós temos ali os mindsets, os valores e os princípios, que são muito mais eficazes, tá? Mas não são visíveis. Não me importa se você usa Gira, Trello, PowerPoint, Azure DevOps, seja o que for. Se você não tiver mindset, se você não tiver focado no que precisa ser feito, as ferramentas não servem para nada. O Gira nada mais é que uma automatização de culpa. Passo o Gira, passo o carinha daqui para cá e falo, opa, ó, não é meu mais, é do outro. Ou seja, eu automatizei a culpa. Entende? Se a gente não tiver uma mentalidade de colaboração, não adianta ter ferramentas lindas e maravilhosas. Tá? E a transformação digital e a transformação ágil, ela é acelerada quando você tem uma agilidade organizacional. Eu lembro que eu fui gestor de inovação de uma empresa aqui de Minas, abri o setor de inovação, tal, foi muito legal, os primeiros projetos de inovação e etc. E era muito legal porque a empresa, ela planejava, ela tinha uma visão dessa, eu tinha uma visão de agilidade, obviamente, na época, então já colocava agilidade no negócio, mas eu percebia que a área de negócio, né, ainda chamava a área de negócio, porque eu não acredito nisso, tá? Em área de negócio e área de TI, eu acho que tudo é uma coisa só. Você tem especialistas em negócio, especialistas em tecnologia, e esses caras juntos constroem resultado de negócio. Agora, enquanto você fala que tem área de negócio, área de sei o que, vai ficar são silos, né? Você acabou de criar silos. Então, eu lembro que a gente fazia isso e o pessoal de negócio não entendia o que a gente estava fazendo. Eles não concordavam que eu tinha que fazer entrega semanal, que eu entrega a cada 2 semanas. Eles queriam entrega daqui 6 meses. Aquele pensamento tradicional. Aí, fomos entender, não, peraí, eu tive que treinar. Treinei cerca de 300 pessoas nessa empresa. Em 2 anos eu treinei 5.500 pessoas, fiz mais de 140 turmas no Brasil como um todo, fui em 17 cidades, mais de 6 estados no país, dando treinamento, falando sobre questão de agilidade. Muito unido com o PMI, né? A Mari, que deve estar aí nos acompanhando, foi uma das que me convidou lá para ir para a cidade de vocês aí no Congresso PMI. Então, a gente precisa entender que a agilidade precisa na cabeça de todo mundo. Não é só na TI. A TI roda Scrum. Tá, e o RH quando pede as coisas? Não, eles não sabem o que é isso, não. Para, entendeu? E aí eu queria mostrar aqui rapidamente, só para poder embasar tudo que eu estou falando, existe um relatório de Business Agility, né, que é uma das certificações, inclusive, que eu tenho, de Business Agility e Agility Health, que são os diagnósticos que eu faço dentro das organizações. Foi feito um diagnóstico mundial, vou mostrar só algumas coisas. Ficou um negócio que era para ter traduzido aqui para baixo, para todo mundo, ficou escrito aí no meio, mas... Se você pensar na fluência, né, de Business Agility no mundo como um todo, dessas empresas, dessas 220 empresas que foram entrevistadas, elas percebem que existem uma capacidade muito grande de você melhorar determinadas competências, né, a maturidade disso. E aí você tem as 5 competências que são top e 5 competências que são baixas. Aí você percebe ali, por exemplo, nas top, né, vou dar uma olhada nessas aqui, o conselho tem um foco nisso, né? Tem foco em entrega do cliente. Entender o cliente, ou seja, eu preciso entender o que o meu cliente quer, eu preciso construir produtos de fora para dentro. Tá? O meu cliente é o meu propósito principal, então, cara, eu tenho que atender o meu cliente, eu tenho que ter obsessão de entrega de valor para o meu cliente. Tá? E uma unidade de propósito. O que é a unidade de propósito? Todos olhando para o mesmo lugar. E isso precisa de quê? Planejamento estratégico. Se você tem um planejamento estratégico e ele é transparente, aponta todo mundo para o mesmo lugar, todos têm a mesma ação de buscar aquilo. E principalmente visão, né? Para onde você quer ir? Para onde você está levando a sua empresa? E aí o mais legal é que os benefícios mais significantes, né, para as organizações com o Business Agility. Olha o que aumenta. Satisfação do cliente, satisfação dos empregados, marketing, né? Ou seja, o seu mercado melhora, você tem um sucesso melhor no seu mercado, porque você entrega coisas para o seu cliente com valor. Colaboração e comunicação, tá? Ownership e accountability, gente. Ou seja, isso é a primeira coisa, colaboração, ter sentimento de dono e entregar aquilo que você precisa fazer. É isso, resumindo. Né? Liderança adaptativa, ou seja, para um projeto é um, para outro projeto é outro, para quem tem mais capacidade. E o melhor de tudo, é o que a gente chama de WOW, tá? Way of Working. Ou seja, você trabalha da forma que você quiser, eu não vou te dizer como. Eu só quero que você entregue o resultado.
Tá? O resultado é esse. Como que você vai fazer? Eu não quero saber. Você vai entregar o resultado? Beleza. Se é em casa, se é no sítio, se é na fazenda, não importa. Você vai entregar? Pô, então beleza, manda bala. Ou seja, autonomia. E principalmente você ganha aí os benefícios da motivação. E as indústrias hoje que estão mais elevadas no seu nível, tá? Aqui os níveis são pré-engatinhar, engatinhar, andar, correr e voar. Tá? São 5 níveis aí. E aí você percebe que a galera, né, a maioria está aí no andar. Então, quais são essas empresas, né, que estão nesses níveis mais altos? Consultoria, tá? Entretenimento e hospitalidade, né, no caso de hotéis, parques, etc., esse tipo de coisa. Tá? E TI. TI, obviamente, ela tem uma capacidade de evoluir, adaptar muito rápido. E aí, a jornada de Business Agility, né? Quanto tempo leva para eu alcançar isso? Né? Dependendo, né, do tamanho da minha empresa, obviamente. E aí, 69%, né, respondeu que conseguiu em 3 anos ou menos alcançar isso. Pode demorar? Pode, né, dependendo do tamanho das empresas. Ok? E aí você percebe que em um ano, 21% alcançou em um nível de 4.1. Pena que aqui não dá tempo, senão eu ia mostrar para vocês um diagnóstico que eu fiz com o cliente e a evolução dele, tá? É bem legal. Os desafios, né, da agilidade organizacional, quais são os temas, né, que endereçam essa mudança ao longo da jornada? Então, estilo de liderança, gerenciamento da mudança, cultura, mindset, alinhamento, patrocínio, o próprio cliente, os silos, remover os silos, né, e as transformações. Esses temas, eles endereçam, né, se a gente atacar isso aí, eles ajudam mais nessa jornada, né, para alcançar o resultado. E aí eu trago para vocês uma definição sobre Business Agility, né? Uma definição que eu criei baseado em tudo que a gente vê relacionado à agilidade organizacional. Tá? Business Agility é o resultado da estratégia organizacional, ou seja, não é ter times ágeis, não é ter Scrum ou Kanban, tá? E essa estratégia, ela tem como foco a entrega de valor para o seu cliente. Você precisa ter obsessão na entrega de valor para o seu cliente. Então, é a sua capacidade, né, de organização e dos times, né, de se adaptar e flexibilizar para poder entregar valor para o seu cliente. Você precisa trazer isso para a sua organização. Você precisa ser capaz de se flexibilizar diante dos desafios. Tá? Com o Business Agility, né, o que você consegue fazer? Fornece uma estrutura simples e eficaz que vai ajudar as empresas a lidar com mudanças no mercado, como está acontecendo, adaptar produtos ou serviços, preciso adaptar meu produto para determinada necessidade, etc. E, principalmente, mapear uma rota bem sucedida para lançar algo novo com sucesso. Ou seja, testar rápido. É o Lean Startup, né, Eric Rice? Ou seja, você testar as coisas rápido, aprender com aquilo e evoluir. Porque dessa forma você traz uma redução da complexidade e abre espaço para eficiência e eficácia. Ou seja, efetividade. Você traz uma eficiência de fazer da melhor forma possível e você traz um foco em criar a coisa certa. Eficiência é fazer do jeito certo e eficácia, fazer a coisa certa. Perfeito? Pois você não é ágil quando utiliza uma metodologia ou um framework. Você é ágil quando você entrega valor para o seu cliente. Ou seja, o que ele precisa para resolver um determinado problema. Cara, foco nisso. Tá? Foco no que você entrega. E aí, eu penso muito nas empresas que têm... Pessoal, já estou finalizando, tá? Só falta 385 slides. Eu penso muito nas empresas que têm uma área de processo, é lindo, é ótimo, mas essa área de processo ela tem que ter a capacidade de se adaptar perante as necessidades também. O que eu quero dizer com isso? Eu vejo muitas empresas que têm uma área de processo que criam processos para as pessoas fazerem algo que elas nunca fizeram. Faz sentido? O que eu quero dizer? Eu sou o cara que vou determinar qual é a areia, o cimento e o tijolo que você vai usar para construir um muro, mas eu nunca construí um muro, tá? Mas eu sou o cara do processo. Não faz sentido. Você quer um bom processo para a sua organização? Põe a mão na massa, vai no Gemba, vai lá na operação. Gemba é onde as coisas acontecem, tá? Porque o que eu adoro nessa questão aí como um todo, e até uma frase do Matrix, há uma grande diferença entre saber o caminho e percorrer o caminho. Você estudar algo é diferente de você fazer algo,
Tá? Há uma grande diferença entre você absorver esse conhecimento e fazer isso, colocar a mão na massa, né, para poder entregar. Okay? E aí, tornar a entrega de valor para o cliente uma obsessão. Você precisa trazer isso, né? Trazer todo esse processo para isso. Isso traz como o cliente no centro de tudo. Porque a agilidade da sua empresa ela é medida pela sua área menos ágil. Então, não adianta você ser ágil na TI se o RH, marketing, vendas ou outras áreas não forem. E você precisa realmente trazer toda essa visão para a organização como um todo. Quem conhece o Flash, né, do Zootopia lá? Se as pessoas que farão as mudanças acontecerem não são... são as pessoas que fazem as coisas, que fazem as mudanças acontecerem, não os processos. Então, nós precisamos ter, obviamente, foco nas pessoas, mas precisamos também ter processos bem definidos, mas que eles também sejam adaptáveis e flexíveis. Ou seja, trazer metas claras, concisas e totalmente centradas no cliente. Promover uma comunicação e uma colaboração auto-organizada entre a sua equipe, entre o seu time, entre as suas áreas, entre a sua organização. Fazer com que todos corram atrás de um mesmo objetivo. Então, como que eu aplico o Business Agility na minha empresa, que tem uma alta complexidade, é muito grande? Eu costumo dizer que essa não é a melhor pergunta, tá? A melhor pergunta é o quanto a minha empresa tem a capacidade de adaptação. O quanto eu tenho a capacidade de adaptação. Por quê? Porque a cultura organizacional, como eu falei, ela não é definida pela empresa pela prega, mas sim o que ela faz. Por que eu falo sobre você ter a capacidade de adaptação? Você precisa olhar para a sua empresa e falar assim, o quanto eu consigo adaptar? Vocês, às vezes, uma empresa que é uma indústria, né, vamos dizer assim, ela tem leis e regras para poder construir determinados produtos, né, construir algumas coisas. A questão toda é, você precisa ser ágil, flexível, mas continuar seguindo essas regras. E aí você se adapta em outras áreas, você se adapta em outras atividades. E aí o que eu alcanço? Maior produtividade, eu elimino o gargalo, eu tenho uma qualidade do produto final e eu tenho uma maior satisfação do meu cliente, ganhando aí muito mais market share, né? Eliminando, obviamente, as brigas entre as áreas, ou seja, as hierarquias e silos que existem hoje. Porque eu preciso trazer uma estrutura muito mais flexível, as lideranças situacionais e todo mundo buscando o mesmo objetivo, através de uma técnica que eu acho muito legal, que chama swarming. O que é o swarming? Significa juntar toda a equipe para dar prioridade à resolução de um único problema. Eu trago todo mundo e falo assim, pessoal, o objetivo estratégico é esse, os objetivos que precisamos alcançar em 3 meses são esses, foco. Todo mundo indo para o mesmo lado. Porque não adianta nada, o RH ir para um lado, o financeiro para o outro, comercial para o outro, tecnologia para o outro. Tá? E para finalizar, não encontre defeito, encontre soluções, porque qualquer um sabe se queixar. Tá? E principalmente, a execução das práticas dos frameworks não torna ágil, eles são apenas um meio de alcançar a agilidade. Ok? Está aí meus contatos. Por favor, podem me adicionar aí no LinkedIn, Instagram e etc. E antes da gente finalizar, eu só queria fazer a última pesquisa aqui no Mentimeter, que é essa aqui, ó. Gostaria que vocês votassem em 3 itens que vocês acreditam que são os temas principais para enfrentar todos os desafios ao longo da jornada de agilidade, transformação digital, né? Então, gostaria que vocês escolhessem 3 aí, por favor. Bora lá, tem muita gente aqui ainda. Vamos lá, pessoal. Carlos, aproveitando, enquanto o pessoal tira um tempinho ali para votar e já agradecendo a participação. Última pergunta aqui que a gente deixou para o final, que seria como conciliar essa entrega de valor que tu comentaste aí ao longo da apresentação com algumas normas, né, com algumas regulamentações de processo, como por exemplo o ISO, normalizações e até algumas questões legais do tipo a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, como é que tu vê essa comparação? Então, nós precisamos entender o quão sua empresa é adaptável, o quão sua empresa é flexível. Essas leis, elas vão existir. Você não tem como flexibilizá-las, mas você vai utilizar da criatividade em alinhamento com o seu cliente para entender o que é valor para ele. Porque eu entendo que essas leis, ISO, normas, elas vêm para poder acrescentar mais qualidade no nosso trabalho ou uma confiança ao nosso trabalho. Elas não impactam a entrega de valor.
Elas podem impactar, talvez, em lead time, ou seja, tempo de entrega, porque eu tenho que seguir algumas coisas que são das leis, não tem como fugir. Então, se isso você tem que fazer porque é lei, você vai ter que se adaptar e flexibilizar em outras pontas, não nessa. Então, esse tipo de restrição, ela vem justamente para acrescentar coisas relacionadas à confiabilidade de dados, principalmente, qualidade, né? Porque a ISO busca essa questão de qualidade, e alinhamento. Você precisa ter um alinhamento, uma transparência com o seu cliente, falar assim, ó, amigo, eu te entrego tudo que você quer, mas vamos lembrar que, de alguma forma, eu preciso seguir isso aqui, tá? Porque isso aqui me ajuda a garantir o valor para você. Ou seja, você não tem que tirar, você só tem que se adaptar a outras coisas e trazer mais transparência para o cliente, tá? Eu entendo que isso o valor a ser entregue e o que você tem que fazer relacionado a todos esses métodos, sistemas e tudo mais, não pode ser conflitantes. Na verdade, eles não são, tá? Eu não enxergo dessa forma. Eles te ajudam e te apoiam a entregar mais valor ainda. Então, utilizem as forças disso aqui para te entregar mais valor para o cliente. Não sei se eu respondi, mas eu penso dessa forma, tá? Porque várias empresas que eu atuo tem CMMI, tem ISO, tem um monte de coisa, né? A própria FCA que eu ajudo lá, na verdade a ISO, segue algumas coisas relacionadas a isso. Excelente, obrigado. Pessoal, mais alguma pergunta? Qualquer coisa que vocês queiram? Se o pessoal achou legal aí, quiser colocar alguma coisa, quiser fazer alguma sugestão. Legal, a maioria está falando de estilos de liderança, cultura e Agile Mindset. Legal, são os 3 tops aí. Legal, interessante. Bom, pessoal, se ninguém tem mais nenhum comentário, nenhuma pergunta aí para fazer para o Carlos, agradeço muitíssimo aí a participação de todos. Carlos, novamente, tua disponibilidade, sensacional, muito obrigado mesmo. Tenho certeza que essas provocações ali foram bem úteis aí para a gente já repensar algumas coisas no nosso dia a dia de trabalho. E reforçando com todos ali, com todos os participantes, após essa sessão, a gente vai enviar a gravação completa, tá? Caso alguém entrou atrasado, perdeu o início, ou a gente sabe que teve gente que teve que sair agora mais para o finalzinho. E a gente vai enviar a gravação por e-mail, bem como as certificações ali que tu comentaste ao longo da palestra, Carlos. E também uma pesquisa de satisfação, tá, pessoal? Então, para nós é super importante que vocês respondam. A gente tem também uma sessão designada ali para o nosso palestrante, então acho que ele também para ele vai ser bem importante esse feedback de vocês. Então, por favor, tirem ali um tempinho, 2 minutos para responder nessa pesquisa e ajudar a nos ajudar a acrescentar cada vez mais valor aí para o desenvolvimento de vocês, tá bom? Carlos, se tu tiver um minutinho, eu precisava que você me enviasse a apresentação e também por e-mail ali as certificações, tudo bem? Beleza. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, valeu. Eu te mando aqui agora, Luca, eu não sei se eu tenho seu e-mail, mas eu te mando pelo WhatsApp, se precisar, alguma coisa assim. Tranquilo, pode usar aquele mesmo e-mail que a gente te contatou ali a última vez, uma resposta para todo mundo ali, que daí todo mundo tem acesso. Perfeito. Valeu mais uma vez, pessoal, muito obrigado. Valeu muito demais. Muito obrigado mesmo. Valeu. Grande abraço. Tchau, tchau.